Olá e seja bem-vindo ao primeiro episódio do Tá na Estrada, projeto feito para te levar informações, ajuda, interação com uma pitada de humor. Esse programa vai te oferecer entrevistas, participações, pesquisas, informações e interatividade. Eu sou o Clécio. Eu sou o João. E eu sou o Valdecir. E você? Tá na estrada? É aquilo que eu sempre digo, né? O que nos faz crescer são as críticas. Os elogios apenas alimentam o nosso ego. Foi embora? Não foi embora, não. Eu estou procurando abrir o spray da garganta. Eu achei que já ia falar assim, roda a vinheta. O cara levantou, foi embora, cara. Assim. Eu estou tão ansioso com essa porra que eu tenho um spray aqui para garganta, entendeu? E eu estou vendo que... Mas, Clécio, toca para frente. Não, tem que esperar para você aparecer na tela. Bom, e nós já estamos de volta. Aqui a gente vai bater um papo sobre construção de motorhome, dicas, sugestão, mecânica, escolha do carro, equipamentos e muito mais. É um programa feito para você. E para nós, da comunidade também, tá? Que é estradeiro, de motorhome, de Kombi home, trailer, camper, barraca e moto. Mas antes de tudo, vocês precisam conhecer quem é que está apresentando o programa. Eu, por exemplo, sou o Clécio, eu sou de Amparo, São Paulo. E aí tem mais dois amigos aqui, que é o Valdecir com o João. O Valdecir, você é da onde, hein? Conta um pouco pra gente. Ô, Clécio, eu sou nascido em Apucarana, no Paraná. Mas eu morei uns 5 anos em Londrina e os últimos 10 anos eu tinha morado em Curitiba, agora que eu voltei pra Apucarana. Cara, que coincidência. Quer saber uma curiosidade? Eu sou de Campo Mourão. Eu nasci em Campo Mourão. E aí vim pra cá com 4 anos, já tô aqui há 40 e poucos anos. O João é da onde, João? O João, oficialmente, lá na certidão de nascimento, é de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, eu nasci na 22 de novembro em Niterói, quando minha mãe grávida foi fazer uma visita à mãe dela e eu acabei nascendo lá em Niterói. Mas, oficialmente, é Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Ô, João, você tem quantos anos hoje? Ah, rapaz, uma boa pergunta. Eu tenho 71 anos e 3/4. Legal. Esses 3/4 seriam o quê? É a maior importância que tem, porque a expectativa de vida daqui para frente é baseada no dia que você vive e não no dia que você viveu. Mas a expectativa de quem vive muito tem essa noia, né? O tempo de vida útil. Graças a Deus, cercado de bons amigos assim, ainda vou ter uma estradazinha para rodar. Mas se você trocar o óleo constantemente, calibrar os pneus, olhar a água e equipamentos, você vai rodar um pouco mais, pode ter certeza. Sim, eu vou ser um carro velho rodando um pouco mais. Nada diferente disso. Ô, Clécio, uma curiosidade. Você fundou lá o grupo, né? Então, a gente conversa já há algum tempo, mas eu não me lembro de ter ouvido você falar qual foi o seu primeiro contato com o campismo? Já veio da sua infância, veio já da sua adolescência? Como é que rolou isso aí? A sua pergunta é muito boa. Na verdade, eu sempre me identifiquei com campismo, com barraca, com estrada. Embora eu não tenha viajado tanto na minha vida, porque, na verdade, minha família sempre foi tão pobre, que a gente não tinha muito dinheiro para viajar e conhecer lugares. Depois de homem feito, que eu fui começar a me aventurar aí pelas estradas e acampar. Acampei em Trindade, e São Paulo e Rio de Janeiro, e outros campos, e outras aventuras. E sempre soube que existia alguma coisa de mim dizendo que, eu não sei como, eu não conhecia motorhome, eu não sabia o que era motorhome. E aí tinha alguma coisa me dizendo que tem alguma coisa ali a mais para pegar a estrada, seja de carona, seja de carro, seja de caminhonete, mas tinha uma coisa dizendo sobre isso aí. E aí a vida foi andando e aí a gente chegou até aqui. Você também, Valdecir, foi mais ou menos assim ou não? Você acampava, já conhecia motorhome? Como é que foi sua vida, sua história aí para estradeiros? Cara, a primeira vez que eu pensei em algo do tipo foi faz muitos anos atrás, quando eu tinha comentado com vocês em um outro momento que eu já tive uma lan house, né?
Naquela época, isso foi em 2004, mais ou menos, se não me engano. Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar de motorhome. E aí, eu e minha sócia, na época, tinha pensado assim, cara, na praia não tem lan house, ou cybercafé, né, no caso. Como que a gente poderia levar uma lan house pra praia? Aí surgiu a ideia de pegar um container, montar uma lan house dentro do container e levar com uma carreta lá pra praia. E eu já tinha noção de como fazer as conexões de rede e tudo. E aí surgiu essa ideia. Daí eu fui tendo várias outras ideias em cima disso que foi acabar nos motorhomes no futuro. Ah, legal. O seu também, João, foi mais ou menos assim? Como é que foi sua vida pra estrada? Rapaz, olha, eu tive uma desilusão na infância, eu tinha lá meus 14 anos de idade, e aquilo me jogou para o mundo. E quando eu vi, eu estava vendendo o título do clube, Camping Clube do Brasil, que na época, no final da década de 60, lá por ano 67, 68, tinha a Agremiação Brasileira de Campismo e o CCB, que é Camping Clube do Brasil. Quando eu vi, cara, eu estava viajando pelo mundo vendendo papel, como era chamado, né? Aí conheci o litoral norte todo de São Paulo, algumas regiões do estado do Rio, como mochileiro, entendeu? A história do motorhome foi num delay aí de 30 anos. Você vê, e a estrada, quando ela acha gente, ela dá, de algum modo, ela te traz para a rodovia, né? Ela te traz para o volante, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com vendas. E eu, antes de ir necessariamente para o setor de vendas, né? Para venda, não sendo vendedor, eu fui empregado, CLT, como todo mundo tá, eu trabalhava lá fechado. E eu me imaginava dentro de um carro, pegando estrada e atendendo pessoas em outras cidades. E foi o que aconteceu comigo. A vida me direcionou para esse caminho. Eu acabei sendo um representante, vendedor e tudo mais. E hoje eu sou um representante comercial, onde eu atendo várias pessoas em cidades diferentes e estados diferentes. Então, hoje eu sou capaz de dizer que o lugar que eu menos fico é na minha casa, é na minha cidade. Mesmo não viajando a passeio, mas viajando muito, dirigindo muito. Então, eu pego muita estrada e viajo muito a trabalho. Então, de alguma forma, o que está dentro de você, o que está guardado para você, ela te chama, ela te traz e acaba te encontrando. É muito louco isso, né? Vocês também já viajaram muito assim para trabalho? O João já contou que já foi mochileiro. Você também, ou Valdeci, já rodou muito? Cara, comigo foi o contrário. Fiquei muitos e muitos anos em casa, sem sair de casa. Isso que aconteceu recentemente foi uma virada na minha vida. Pessoal, e esses dois caras aqui, na verdade, eu conheci eles porque alguns de vocês que estão assistindo aqui estão lá no grupo com a gente. Nós temos um grupo de assuntos sobre motorhome. O grupo ele foi fundado no final de outubro de 2024, né, que foi o ano passado, porque eu sempre quis ter um motorhome, né, e chegou um tempo agora, nesses últimos anos, que essa vontade ficou bem maior. E eu sou um cara, e o João e o Valdeci vai contar um pouco da história deles também. Eu vou até falar por nós três. Nós somos três caras que a gente sabe um pouco de muita coisa. E aí, a hora que eu criei esse grupo para falar sobre o motorhome, eu percebi que eu não sabia nada. Eu não conhecia nada. E a ideia foi, eu vou criar um grupo para que eu possa aprender e vou adicionar pessoas que estão na mesma situação que eu e vou adicionar pessoas como o João e o Valdeci, que já sabem um monte de coisa, para passar as coisas pra gente que não sabe nada. E deu certo. E vem dando muito certo. Nesse quase um ano de grupo, eu já aprendi muita coisa. Tanto que eu tô aqui hoje, eu já consigo conversar e dialogar sobre. Então, para quem não sabe, existe um grupo hoje que é o Iniciantes, que ele cresceu de uma certa forma assim, tão grande e tão gostosa que eu conheci esses caras lá, tá? Eles chegaram, a gente acabou se conhecendo em outros grupos. O João foi um dos primeiros que veio. Acabei conhecendo lá e a gente foi conversando, trocando ideia, como qualquer grupo, você vai pegando mais afinidade com outras pessoas, com pessoas mais próximas, e vai se aproximando mais, estreitando. E você vai falando um pouco da vida, vai falando em privado, e aí acaba virando meio que um namoro. As pessoas acabam te ligando, você ligando para elas em determinadas situações, e a gente acabou se aproximando, estreitou o relacionamento, começamos a conversar, alinhando as ideias, e foi que chegou nessa situação que está aqui hoje, que é o podcast Tá na Estrada. Essa questão do namoro é meio complicado, né, Clécio? Porque você traçar bate-papo até 4h30 da manhã com a pessoa que você nunca viu na vida de telefone, isso é meio suspeito, né? Mas são histórias, né? Você sabia dessa passagem, Valdeci, que eu e o Clécio
Não sei como é que foi, virou uma chamada de áudio no WhatsApp, e a gente foi de 8 ou 9 horas da noite até as 4h30 da manhã, conversando, sem parar. Foi nesse dia que vocês falaram do tempo que vocês ficaram conversando ou não? Esse aí foi outro? Não, foi bem antes, foi lá no início, entendeu? Antes dele me aliciar para essa história de podcast. Então esse cara é maquiavélico, Valdeci, esse cara é maquiavélico, ele planejou essa bagaça todinha. Tá entendendo? Nós entramos nessa coisa aí, rapaz. Nós caímos de paraquedas. Deixa eu ser justo aqui. Na verdade, esse trajeto, esse plano, quem traçou fui eu e o Erasmo. Um dia vocês vão conhecer o Erasmo. Muitos aqui que estão assistindo já conhecem o Erasmo. E o Erasmo um dia vai participar desse programa aqui, pode ter certeza, viu, Erasmo? Já está o convite feito para você. Quem começou essa história, na verdade, foi o Erasmo. A gente começou a se conhecer ali, se namorar também ali nos grupos. E aí veio essa ideia de podcast meio que simultâneo. E aí depois a gente acabou meio que não distanciando. Eu tenho amizade com o Erasmo até hoje, ele tem comigo, a gente se fala em outras ocasiões sobre outros assuntos. É um cara que manja muito, muito, muito. Para quem não conhece ele, é um cara que entende muito, principalmente de parte elétrica. E é um cara monstro, tá? Anos-luz à frente de muita gente. E aí não deu certo de a gente continuar essa caminhada. Foi aonde eu pensei comigo. Eu já estava namorando o João, já estava de olho nele, já estava ali estudando ele. E aí eu falei assim, quer saber uma coisa, cara? Eu vou chamar o João. E aí chamei o João, fiz um convite para ele. Ele, com muito gosto, aceitou e eu fiquei feliz da vida. Foi quando eu e o João agora termina a história, João, foi quando eu e o João a gente comentou, nós precisamos de mais uma pessoa. E aí o João termina agora essa história, essa saga. Quando o Erasmo estava ali ainda nas entrelinhas do projeto, o Clécio já vinha conversando comigo e tudo, e eu seria a terceira pessoa, pelo menos na época, né? Foi o meu entendimento dentro desse projeto. E por motivos que eu não desconheço, eu prefiro não conhecer, o Erasmo, infelizmente, se afastou do projeto. E o Clécio queria tocar esse projeto para frente, eu e ele. E eu falei que não, a gente precisava de uma terceira cabeça. Perfeito. A gente precisava de uma terceira cabeça porque numa coisa assim tão complexa, tá? Para muitos pode parecer simples, mas é muito complexo. A gente precisa de um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio a gente só encontra com número ímpar. A gente não encontra em um número par. Isso não quer dizer que a gente tinha que procurar alguém para nos equilibrar. Não, era para criar um ponto de equilíbrio na trama, entendendo? O desempate, aquele que fecha, que em qualquer momento pode ser o Clécio, eu ou a terceira pessoa. E aí foram ventilados vários nomes. Quando, de repente, bateu um estalo na minha cabeça. Valdeci. O Valdeci. Aí o Clécio chegou para mim e falou assim, João, não, é o cara. Então, pode ter certeza, é o cara que vai funcionar com a gente. Pode ter certeza. Sério? Sério. E ele não conversou. Foi feito o convite, de uma maneira muito engraçada, e está aí o nosso ponto de equilíbrio, o Valdeci, entendendo? É o cara que para pensar e nos coloca no chão, é o Valdeci. Fala daquela situação curiosa, Clécio, quando nós fizemos o convite e ele sumiu. Explica aí. Quero saber disso daí. Eu vou deixar o Valdeci comentar sobre o que ele sentiu, o que ele achou, se ele refletiu ou não quando a gente fez o convite para ele, mas antes, eu tenho que comentar uma curiosidade sobre o convite que nós passamos nós três. Quando a gente convidou o Valdeci, eu alinhei com o João e falei para o Valdeci o seguinte, não vamos falar sobre o que é. A gente teria um projeto e envolveria ele, e ele era a pessoa assim... Não vou dizer qualificado, gente, porque qualificado, quem somos nós aqui para dizer, tipo, você é qualificado ou não é, entendeu? Acho que era a pessoa assim, que mais ali se encaixava com o nosso perfil, a nossa ideia que a gente tinha traçado, então meio que era mais uma concordância independente de capacitação ou não, mais o lado humano de entender a parceria do como necessariamente as qualificações. E aí a gente combinou, não vamos falar nada, não vamos dizer para ele o que é, deixa ele pensar e depois a gente fala e comenta e abre o jogo para ele.
Cara, esse cara não deixou a gente em paz. E depois ele ficou ligando, perguntou, mas o que é? Fala pra mim o que é. O João, o Clécio não falou nada. O João não falou nada pra vocês. Vocês não vão falar o que é. E ali a gente identificou e falou assim, é ele mesmo. Tem que ser ele. Valdeci, como é que foi essa situação? Você lembra? Eu tentei até fazer uso de engenharia social. Eu vi que no um não ia responder, eu fui no outro e falei, eu conversei com fulano, troquei uma ideia, assim, assado. O outro falou, não rolou. Eu não vou adiantar por aqui. Daí eu fui lá no outro e falei, eu falei lá com o João, voltei no classe, eu falei lá com o João e tal. Eu falei, não, mas depois a gente vai falar sobre isso. E assim foi, mas eu fiquei numa ansiedade. Eu lembro até que eu perguntei pro João, então João, mas e o assunto, assim, qual que seria? Eu falei, não, a gente só vai falar mal do vizinho um pouquinho. Ele usou essa frase. Daí, pensando nessa frase, eu vou chamar de condomínio. O grupo da reunião do condomínio. Aí depois foi revelado. Interessante é que, quando foi feito o convite, estava eu, Clécio e o Valdeci na nossa primeira chamada. E não era chamada de vídeo, não. Era uma chamada de áudio. E o Valdeci sumiu. Ele sumiu, simplesmente sumiu. Aí o Clécio me chama no privado e fala assim, ô João, será que ele vai dar conta? O cara não falou nada, o cara ficou quieto, não disse nada. Aí eu falei assim, não, calma, pode ficar tranquilo, ele dá conta sim, rapaz. Tudo uma questão da gente conversar e tal. Aí voltamos para a chamada lá, né, dos três. Aí vem Valdeci com, como é que chama? Aquela caricatura de nós três, uma sala pronta, com os nomes já editados, com tudo pronto, e o Clécio, porra, caralho, preocupado com o cara, e o cara já vem com tudo pronto. E para nós também foi uma surpresa e muito agradável, tá? É verdade mesmo. Porra, que legal, velho. Lembro disso aí. Que bacana. Aquilo foi muito legal porque eu fiz tudo isso antes de saber. Então eu fui falando assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Fui fazendo e simplesmente saiu. Esse negócio do sumir é curioso, porque o tempo ele passa um pouco diferente na minha cabeça. Eu não tinha essa percepção de que eu tinha dado uma sumida. Não, mas sumiu. O que o João tá falando, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. O cara sumiu, né? Falei assim, pô, mas será que ele gostou, não gostou? Será que ele curtiu? É o que o João tá falando, é mais ou menos isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aí o cara sumiu, ele voltou depois com o desenho. Já voltou com tudo isso. Gente, é mais ou menos isso aqui que vocês querem? É isso aqui que a gente vai fazer? Bora. Já voltou com o negócio pronto. Aí, pra quem não conseguiu identificar, é o João aqui do lado direito, né? Eu no meio e o Valdeci na ponta esquerda. E muito parecido, bem parecido com a gente aqui. Isso aí foi sensacional. Tá? Uma coisa que seria um desafio futuro, em pouquíssimo tempo foi resolvido. Foi muito rápido a questão da logo, a questão da abertura, a questão do nome. Ele foi provisório, eu não lembro quem foi que sugeriu o nome, eu acho que foi o Clécio. Entendeu? Era um nome provisório que o pessoal falou, não, vamos escolher o nome e tal. Entendendo? Aí, não sei quem falou alguma coisa sobre estrada, eu peguei e falei assim, não, vamos adotar um nome provisório, vamos deixar esse aí provisório e vamos tocar para frente. Aí, mais lá na frente, a gente resolve essa questão do nome e está aí o nosso provisório definitivo, tá? Que caiu feito uma luva em cima desse projeto que, olha, promete realmente coisas fabulosas. Pro ouvinte, né, Clécio, que está nos ouvindo aí, isso não nasceu a semana passada, não. Isso já vem rolando pelos bastidores há meses. Não. Tá? Isso aí, na verdade, gente, o que acontece? Isso aí não foi nem proposital, tá? É que, como eu estava falando lá do grupo, como a gente criou o grupo lá atrás, eu criei no ano passado, em outubro, então veio andando, foi entrando gente, assim como foi saindo gente. E eu, o Valdeci e o João, a gente participa de outros grupos. Assim como vocês aí que estão ouvindo a gente, estão assistindo, participam de vários grupos também. Tem muita gente lá que está no grupo nosso, que está em outros grupos, a gente transita lá e encontra os caras lá, entendeu? Às vezes a gente trata um assunto em outro grupo, às vezes trata no nosso. Para quem não sabe, o nosso grupo é Iniciantes e Mestres em Motorhome. E como é que chegou nesse nome aí? Antigamente, quando eu criei, era só Iniciantes em Motorhome. Foi esse nome que eu coloquei. Mas eu pensei comigo, pô, eu preciso de mestres para ensinar a gente. Então eu vou colocar os mestres, né? No grupo. Aí fui adicionando e aí fui lá e alterei o nome. Iniciantes e Mestres em Motorhome. Daí ficou. E aí, nesse caminho, começou a entrar gente, o Erasmo, a gente começou a conversar sobre podcast e tudo mais, mas tudo assim,
natural, pensando em ajudar a comunidade. E é esse o objetivo desse canal aqui. É ajudar a comunidade. Aqui, pode ter certeza, ninguém está almejando grana. Ninguém está aqui para, tipo, vamos criar um canal, porque daí a gente vai ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, até porque hoje, YouTube para dar dinheiro, eu não entendo muito, mas para dar dinheiro hoje, e até por isso eu não entendo muito, acho que o João não muito também, é por isso que o Valdeci foi o Machado. Esse cara aí já tem um canal, viu, gente? O Valdeci tem o Valdeci, o projetista Merlin, né, Valdeci? É esse o nome? Isso. Depois a gente vai divulgar os canais aqui, tá? Então, nesse tempo, com a vinda do Erasmo, o bate-papo, por que a gente não cria aí um canal para ajudar a comunidade? Porque a ideia do Iniciantes e Mestre Motorhome é, na verdade, ajudar a comunidade. Então, a gente ajuda com indicações e sugestões de construção, parte elétrica, mas também a gente ajuda com cidades com restrição, a gente ajuda com lugares para viajar, para conhecer, com campings, pontos de apoio. Então, foi crescendo tanto que não saiu da porta ali da sala de construir como construir, o que fazer, e tanto que hoje tem várias salas lá. Hoje tem a sala de mecânica, hoje tem a sala dos pontos de apoio, tem a sala de cidade de restrição, tem a sala de você que tem a rede social, quer divulgar o seu canal de rede social, vai lá e divulga, entra lá, pode divulgar à vontade, divulga quantas vezes você quiser, sem parar. E logo, logo, vai ter uma sala direcionada para quem quer divulgar o link, para compras e vendas. Se tem algum produto, se é um fornecedor e tudo mais, vai lá, entra lá e divulga. E aí, foi nesse ponto que chegou. Então, vamos criar um podcast, vamos criar um canal onde a gente consiga, de repente, passar mais dicas, passar mais informações, aprender mais ainda com a participação das pessoas, que as pessoas mandem perguntas para a gente, e principalmente que a gente consiga trazer pessoas específicas e profissionais qualificados e conhecedores e maduros nesse canal para poder explicar para você como é que funciona um determinado produto, como é que funciona uma determinada aplicação ou instalação. E aí que vem a ideia do podcast e fazer entrevista com os convidados. Valdeci, para nós foi uma surpresa, tá? Tanto para mim como para o Clécio. Você simplesmente caiu a solução para um problema técnico, tá? Que não é a minha formação e o Clécio entende alguma coisa, mas não o suficiente para trocar um projeto dessa envergadura para frente. Então, eu gostaria de saber de você, Valdeci, para que a gente possa entender, os nossos espectadores possam entender, como é que isso aí vai funcionar a nível de dinâmica em shorts, em vídeos, tá? A nível de convidados, se precisa de uma parafernália muito complexa para a gente poder receber um quarto convidado, mais um convidado para compartilhar a tela, e cada um dentro da sua especialidade, porque tem pessoas aí que já rodaram o mundo, tem pessoas que têm formação em eletrônica, tem pessoas que têm formação em estrutura de carros, pessoas que têm formações de legalidade de um motorhome. Como é que você pretende encaixar a parte técnica nesse projeto? Na verdade, a gente gostou muito do YouTube, porque o YouTube tem um sistema de busca. Qual que é a diferença do YouTube para TikTok, Instagram, essas outras coisas? Essas outras redes sociais, elas divulgam o vídeo na hora e por um tempinho ali. Como o YouTube ele tem um sistema de busca, ficou a coisa ideal, porque a pessoa ela consegue pesquisar um termo, por exemplo, sei lá, como eu faço uma caixa d'água, ou como eu construo um motorhome. E aqui no YouTube, como tem essa coisa na estrutura de texto e tudo mais, a pessoa consegue achar. Então não é um conhecimento que vai ficar perdido. Ele vai ser desmembrado tanto em cortes em formato de short, quanto em cortes em formato longo, que são cortes de 5 minutos, e que funciona um pouquinho diferente dos shorts, mas daí é um conhecimento técnico um pouco mais lá por baixo. Mas é basicamente isso. E uma coisa muito interessante sobre fazer um podcast para essa área do motorhome, especificamente. Se fosse para qualquer outra área, tecnicamente seria mais fácil. No nosso caso, a gente está em movimento, tem as questões de banda, operadora. Isso foi um desafio muito curioso de ser vencido. Clécio, que bacana essa história sua aí da criação do grupo. Eu acompanhei de perto e tudo, muito interessante. Mas não ficou só nisso, não. Você amadureceu essa ideia do podcast, não foi só com a criação do grupo, não. Me conta aí, Clécio, como foi a sua viagem lá para Pinhais, para Pera?
Inclusive, o Valdeci também esteve lá. Ele tem umas passagens interessantes com a menininha aí, com os filhos dele. Vai lá, Pedro. Nos conta um pouquinho dessa história. O Valdeci estava lá, provavelmente a gente se cruzou, mas a gente não se conhecia ainda. Então, como é uma feira muito dinâmica, né? Você acaba cruzando com pessoas que você acaba não reparando, não conhecendo, enfim. O Hiro, que é um cara que está no grupo do Iniciantes, eu entrei no ônibus com o Hiro, sentei do lado dele. Ele mora aqui a 30 quilômetros da minha cidade. Depois ficamos amigos, já se encontramos, já jantamos juntos, já fomos em alguns lugares. Ele já foi comigo ver um ônibus, que é uma outra história que eu quero contar para frente. Enfim, e tava lá na feira. Depois eu encontrei e falei assim, cara, você tava no meu lado. É verdade, a gente se cruzou várias vezes na feira, a gente não se conhecia. Mas enfim, e aí, quando eu criei o grupo lá atrás, vou voltar um pouco, eu gosto de falar bastante do grupo Iniciantes, porque, na verdade, nós três estarmos aqui juntos hoje e o projeto do Tá na Estrada se deve ao grupo Iniciantes. E não é porque eu criei, não. Porque, na verdade, eu sempre falo isso pro pessoal. O grupo Iniciantes, eu posso ter fundado. Mas eu não vou morrer lá. Não vai ficar sempre para mim. Uma hora vai passar para alguém. Vocês hoje, por exemplo, são administradores. Uma hora eu não vou estar lá mais no grupo. Então, muita gente fala, pô, o grupo é seu, uma hora vai acabar, o que você vai fazer? Não, isso aí vai dar continuidade, então vai tocar. Enfim, aí quando eu criei o grupo, eu criei um pouquinho antes de ir para a feira. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque antes de ir para a feira, como eu disse, eu não sabia nada de nada. E ali, um mês de grupo, eu já fui para a feira falando outra língua, falando já de um modo diferente, entendendo certas linguagens. E aí acabei ficando lá no camp da Expo Motorhome, né? Que é o camp oficial. Esse ano a gente vai de novo. E o ano passado, para ir, eu aluguei o motorhome, porque eu queria saber se era isso mesmo que eu queria. Então eu fiz uma surpresa para minha mulher. Eu cheguei para ela no final de outubro e falei assim, a gente vai para a feira, tá? É mesmo? A gente vai, vamos. E vamos de motorhome. Eu falei, como de motorhome? Mas a gente não tem. Eu falei, eu aluguei, vamos de motorhome. Cara, é uma sensação maravilhosa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sensacional. Então, já fui dirigir no motorhome, voltei a dirigir no motorhome, fiquei no campo motorhome, aprendi muita coisa, apanhei lá com água descarte, não sabia o que é, água cinza, água negra, abastecimento, energia. Apanhei bastante, falar a verdade, mas aprendi. Então, fui para lá, conheci muita gente lá, boa parte das pessoas que estão no grupo hoje ou de outros grupos me conhecem da feira, e eu conheço eles lá. E aí foi crescendo. Então, esse ano a gente vai de novo, se Deus quiser e tudo der certo, nós três, se tudo der certo, estaremos lá nós três juntos, né? Esse ano eu não vou de motorhome, esse ano eu vou de barraca, vou ficar no mesmo campo. Então, vocês todos estão já convidados, previamente, a estar junto com a gente lá no campo, ir lá conhecer a gente, ou rever a gente, né? Pessoas que a gente já conhece, para a gente dar um abraço, conhecer pessoalmente. Então, até aqui, né, vou contar a história da feira, para não ficar muito longa, e aí eu vou descer, conta sua passagem, como é que foi na feira, Valdeci, será que a gente se cruzou lá, mas não se conhecia, né? Você quer ver uma coisa, Valdeci? Valdeci, uma parte. Ele tá pulando, entendendo? Mas eu vou esmiuçar a história desse grupo do podcast. Eu não vou, você não vai se livrar desse papo aqui agora não, Clécio. Passando a bola para Valdeci. Eu quero que você me explique essa história de sorteio que você fez no grupo lá no princípio. Poxa vida, eu tô tentando fugir do assunto, mas ok, vamos voltar nele depois, cara. Mas não, brincadeira, pra você lembrar. Vai lá, Valdeci, depois eu volto na história do sorteio. Ah, mas antes de eu responder, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, antes que eu esqueça. Você falou que você alugou um motorhome. Quantos dias você ficou com ele? Fiquei 4 dias com ele. Um amigo meu fez uma viagem de 20 dias, mais ou menos, 20 e poucos dias com o motorhome alugado, e saiu mais de 20 mil reais. No teu caso, quanto que foi esse aluguel do motorhome? Cara, a sua pergunta é importantíssima e é bem pertinente, porque não é barato, essa é a verdade. Pelo menos para o meu patamar de vida não é barato. E nós pesquisamos bastante na época. E assim, para falar de uma média geral, é em torno de uns R$1.000 a diária do motorhome. É lógico, fora o custo que você tem. Por exemplo, combustível, por seu custo. Ele, é como se fosse um carro alugado. Ele sai de lá com o tanque cheio e você devolve com o tanque cheio. Daria menos se ele saísse com o tanque vazio. Você tem que encher o tanque para poder andar e você volta o tanque vazio, normal. Mas você tem o custo do combustível, você tem o custo do pedágio, você tem o custo de
comer na rua, você tem o custo da sua compra para levar, entendeu? E se porventura furar um pneu no meio do caminho, alguma coisa, você também tem que arcar. Em suma, é R$1.000 a diária, né? A média. Ele varia muito de empresa, varia muito de tamanho, varia muito de modelo, tá? E não sei como que tá hoje, mas na época que eu aluguei, o ano passado, você tinha que alugar no mínimo 3 diárias. Então você não podia chegar, por exemplo, lá, eu quero alugar, eu vou no camping ali dormir, só para me ver como que é e volto. Não podia. Tinha que ser 3. Em todas as empresas que a gente foi, no mínimo é 3 diárias. E como eu decidi em cima da hora, sobrou muita pouca sugestão, né, oportunidade, para poder alugar. Sobraram 2 empresas, e essas 2 empresas, uma tinha 2 e outra tinha 1. Eu acabei fechando com uma empresa lá que tinha 2 motorhome, inclusive logo de cara tinha slide out, que eu nem sabia o que era slide out, não sabia nem como pronunciava slide out, e foi bacana, foi massa. Então assim, super recomendo. Se você está em dúvida, se você quer sente que quer ter um motorhome, mas não sabe se vai valer a pena, Não, trabalhoso, agora. corrido, tem que correr atrás do carro para comprar. Depois a gente, durante os programas aqui, lá no grupo, a gente vai divulgar mais algumas coisas e com mais informação. Mas se você tem curiosidade, tem vontade, eu recomendo. Alugue e vá dar uma volta. Cara, massa. Isso tem até um pouco a ver com o porquê que eu fui na feira. Eu consigo visualizar o que eu quero e projetar mentalmente. Já minha mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade dessa visualização. Daí o que eu pensei? Eu vou levar lá na feira para ela conhecer como que é um motorhome por dentro. Porque só falando, eu não conseguia passar para ela como que era na minha imaginação. E aí a gente foi lá para ver como que era por dentro. Eu fui nas últimas horas do último dia. Eu já tinha comprado tudo, mas eu tive alguns imprevistos, então eu fui no fim do fim, nas 2 últimas horas do domingo, se não me engano. Naquela época. Você foi um dia só. Você foi só um dia na feira. Foi só um dia, que foi o último dia, nas 2 últimas horas antes de fechar. E aí eu dei uma voltinha lá dentro e acabou. Ô João, você já foi na feira? Olha, eu conheço a dinâmica de feiras, né? Feiras industriais. Tá? Um fato curioso. Vocês sabem onde é que eu vi o primeiro motorhome? O meu primeiro motorhome que eu vi pronto. O nome dele era Super Manfro. Na Expo 70. Exposição do Exército em 1970, no pavilhão de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Era um monstro. Para mim, naquela época, olhar aquele carro, entendendo? Aquele motorhome, era tipo um ônibus da época, muito grande. Nem nas carreiras de interestaduais tinha um ônibus daquele tamanho. Então o nome dele era Super Manfro, entendendo? Vocês digitam no Google, já digitei no Google Super Manfro, né? Eu tô procurando aqui para ver se eu acho. Tem poucos registros, mas não é o carro que eu vi lá. E procurar Expo 70 no pavilhão de São Cristóvão, Rio de Janeiro, eu não sei se tem registros, entendendo? Fotográficos, esse tipo de coisa. Porque 2 anos após essa exposição, eu estava entrando para a Brigada Paraquedista, entendeu? E lá nessa Expo 70, eu já tinha visto alguma coisa de paraquedista também, né? Porque eu queria, meu sonho era ser paraquedista, tá entendendo? Isso aí é uma outra história. João, mas a minha primeira experiência com motorhome foi essa, uma coisa surreal. Para a época, a cultura da época era... Não é isso, não. A cultura da época era barraca, nem trailer era. Trailer era quem tinha um status, entendendo? Um patamar mais elevado. O negócio, camping na década de 70, até meados de 70, ou até final mesmo de 70, era barraca. A força era barraca. Eu vendi barraca para Coberplast Camping de Campinas, entendeu? Fiquei acampado por 3 ou 4 meses na Via Anguera, numa exposição quase que permanente de barracas, entendeu? Era barraca, tinha nome Munique, que era tudo nome de cidades, né? Montreal, era canadense, e umas outras, entendeu? Saco de dormir, era
material mesmo de campismo, cantina, mochilas apropriadas. Eu praticamente morei 3 meses dentro de uma exposição na Via Anhanguera, vendendo equipamento de camping. Mas, E como é que você foi parar no motorhome? Como é que você chegou na vida sobre rapaz, isso daí é uma história curiosa. É uma história bem, bem curiosa. Eu vou tentar sintetizar aqui. Eu tinha um serviço de internet aqui, de ponta, a um baixíssimo preço. Aí a operadora resolveu me cobrar isso. Eu falei, não. Vocês disseram que era para a vida toda e agora estão dizendo que vão triplicar. Não, quero não. Pode arrancar essa porra toda, vir buscar antena, vir buscar tudo, mas eu não quero não. E eu sou um cara que sou ligado muito em vídeos de natureza, de engenharia, desse tipo de coisa, né? E eu era fascinado pelo National Geographic, do Explorer, aquela coisa toda. Aí meu filho passou pela sala, me viu triste, né? Me viu triste e falou assim, pô, rapaz, o que tá vendo aí? Eu falei assim, não, eu cancelei esse plano desse negócio, cancelei essa porra toda. Eu tô esperando eles me procurar e me fazer uma proposta decente. Meu filho pegou o controle remoto da minha mão e falou assim, pô, rapaz, você tem aqui um puta serviço de internet ilimitado, uma televisão, cara, que se você trepar em cima, você sai remando que nem um barco de tão grande. Porra, um equipamento moderno, todas as televisões da tua casa, a Smart, você tem 3 televisões aí Smart, aí tem até televisão com aquele óculos, né, 3D. Espera aí que eu vou resolver teu problema. E me apresentou o YouTube. Aqui, ó. Aí eu vi o YouTube na televisão grande, que eu pensava que era só coisa de celular. Aí meu mundo abriu. Eu falei, opa, coisa aqui agora melhorou, não quero mais saber de pagar internet a cabo, não. Eu estava em cima, na suíte lá, no meu dormitório, e a cabeceira da cama fica aqui, e aqui é onde é a parede, entre a cabeceira da cama e a parede, tinha um corredor ali de 1 metro, que era o banheiro do quarto, ficava ali. Então você saía da porta aqui, passava por trás da cabeceira da cama e entrava ali no banheiro. Pois bem, dito isso, e Lígia só usava o banheiro lá de cima. O banheiro podia estar lá embaixo, escancarado. Não, só usava o banheiro no quarto dela. Tudo bem. E eu tô lá em cima, viajando no YouTube. Aí vi lá um negócio chamado Kombi Home. Eu falei assim, mas que bagaça é essa de Kombi Home? Aí fui lá, cliquei e apareceu, cara, um monte de coisa sobre o assunto. E tinha aquele casal do Stephanie, da Stephanie e do o rapaz lá, que eles eram fotógrafos. E na época eu ainda exercia a profissão. Aí o que aconteceu? Eu vi lá um videozinho deles curtindo numa Kombi, da Stephanie e do rapaz. E eu tô vendo aquele negócio daquela viagem e tal, nisso. Lígia entrou, já estava acabando, né? O vídeo já estava acabando. Nisso, Lígia entrou, olhou para a televisão, entrou no banheiro e saiu. Quando ela saiu, ela chegou para mim e falou assim, o que você estava vendo aí? Eu falei assim, você não vai gostar não, é negócio de carro aí e tal, não vai gostar não. Não, bota lá que eu quero ver. Aí eu, tá bom. Mulher, você tem 2 opções. Ou concorda ou seja infeliz. E olha, eu sou muito feliz, tá? Aí ela sentou do meu lado, eu fui lá, resgatei o vídeo, e ela viu 11 minutos daquele episódio do Pé de Chinelo, Turismo Pé de Chinelo, que era o nome que era na época, tá? Quieta, com o olho vidrado na televisão. Mal respirava. Eu olhava para ela assim, eu falei assim, essa mulher ela vai infartar. Quando acabou o episódio, ela olhou para minha cara e falou assim, eu quero isso aí. Levantou e foi embora. Aí eu olhei, pensei, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, estou com um problema. E foi assim que eu voltei. Depois de um delay de 30 anos, mais de 30 anos, eu voltei para a estrada. Entendendo?
Fomos ver negócio de Kombi, depois fomos ver outros, mas a história para mais para frente. Tá? E foi assim que eu voltei para o meio, né? Já com uma experiência de eletricidade, de construção civil, porque na verdade os nossos carros, ele é uma adaptação de um avião e de um barco, né? Que a gente pega tudo que tem ali dentro, enfia dentro de um outro veículo com o conforto de uma casa, né? E a gente vai adaptando aí no artesanal, né? A gente vai adaptando a conveniência de cada um de nós. Por isso que tem tanta gente sofrendo aí com escolha de carro, com compra de carro, comprando material desnecessário, material errado, coisas que podem ser diluídas de uma maneira mais coesa, enfim. E o objetivo aqui, pelo que o amigo Clécio fala, é justamente esse, é elucidar essas dúvidas e parar com esse sofrimento, dar uma coisa coesa, dar um norte para as pessoas que estão querendo entrar nesse mundo ou já estão nesse mundo e estão meio perdidas sem saber o que fazer. Valdeci, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a comunidade ela tem, vamos dizer assim, um acesso fácil das informações e respostas das dúvidas que ela tem, seja na parte de construção, de viagens, de cidades que têm restrições, do que ela pode ou não fazer estando com seu motorhome em cidades ou até mesmo no trajeto? Você acha que a gente, da comunidade ou a comunidade em si, total, tem assim, a informação precisa e ela sabe onde buscar essa informação, seja do que for, seja qual é a dúvida que ela tenha? Você acha que tem isso? Você acha que tem essa biblioteca de livre acesso? De jeito nenhum. Eu, que não sou um leigo, não consigo acesso a essas informações desse jeito tão fácil. E pior ainda, consigo acesso a informações erradas. Informações, ao contrário, desinformações, como dizem algumas pessoas. Agora, você imagina, se fosse para comparar, né? Eu que sou formado, tenho uma faculdade, aprendi a dirigir, tô no meio X, tenho dificuldade de entender certas coisas. Imagina quem não sabe nem com qual CNH você dirige um motorhome. Cara, é complicado. Informação é ouro. João, todos os tempos que você tem, se eu não me engano, você já fez alguns motorhomes, você vai depois explanar esse assunto. Você concorda com o Valdeci? Qual que é a sua opinião a respeito dessa facilidade ou dificuldade para conseguir essas informações e responder as dúvidas mais básicas do mundo de motorhome, da comunidade, de campismo e tudo mais? Você acha que a gente tem essa facilidade para buscar as respostas? A questão das respostas a dúvidas, elas esbarram num negócio chamado necessidade de se manter visível na mídia. Então, você tem uma ampla informação daquilo que você busca. É como o Valdeci falou. Por exemplo, no meu caso, eu tenho formação técnica sobre eletricidade fotovoltaica. Tá? Eu fui fazer um curso de eletricidade fotovoltaica para entender melhor um assunto que eu já dominava. Então eu tenho um pedacinho de papel assinado por um engenheiro que diz que eu entendo daquilo. Eu não vou discutir com ele, tá? Não vou. O fato é que eu sou muito procurado para elucidar certas dúvidas sobre esse assunto. Mas quando a pessoa leiga vai em busca dessa orientação, ela entra no YouTuber, vamos colocar assim, e de repente tem lá, a minha bateria pegou fogo. Não, a bateria do cara não pegou fogo, ela ferveu, entendeu? Mas você não vê ninguém falando, a minha bateria explodiu, como foi o caso de um amigo meu lá de Saquarema, o Alan, uma bateria, ele saiu daqui de casa, com 2 dias a bateria dele explodiu, aquela coralzinha explodiu. Tu não vê ninguém. Tu não vê ninguém falando isso. Então eu endosso plenamente o Valdeci. Nós que temos uma formação em alguma coisa, esbarramos em coisas que são totalmente absurdas e não podemos falar. Tá entendendo? Então a informação com riqueza de profundidade e confiabilidade, isso é raro no nosso meio. Muito raro. São poucos que falam que deu problema. Olha para você ver por que eu fiz essa pergunta, né? Qual é a importância dela? Porque nós três aqui, nós temos algum tipo de conhecimento voltado ou que vai facilitar a nossa vida no dia a dia do motorhome. Você, João, tem o seu curso e vários outros cursos
energia solar, de mecânica, e mais a experiência que você tem que você carrega aí. Pode ser formado em TI, tem mais a parte mecânica dele que já estudou, e tem todo o conhecimento aí na parte de aplicação, teorias e informações. Eu, por outro lado aqui, eu tenho os meus cursos, eu já fiz mecânica, já fiz projeto, já fiz desenho técnico mecânico, já fiz alguma coisa a respeito de ferramentaria, entendeu? Então, quando nós três aqui ouvimos determinados termos e informações, a gente consegue identificar do que teoricamente se trata. Quando se fala, de repente, o que é uma bitola, né? A gente sabe mais ou menos o que é uma corrente, o que é uma tensão, o que é um ampere. Você falando da parte elétrica, fora a parte mecânica ainda. Então, eu fico imaginando quem está na comunidade, construindo ou já com o carro que comprou construído, e precisa, de repente, de uma determinada informação e não tem esse muito pequeno conhecimento que eu, por exemplo, tenho, ou um conhecimento médico que você tem, um conhecimento grande que o João tem. Ou até com os professores que o João citou aí, que é o Carlos K, que é o puta do mestre dos mestres, né? Como eu disse, que é um cara que está bem distante aí, e à frente de muita gente. Então, foi por isso a minha pergunta. Eu acho que, de uma certa forma, não sei se vocês vão concordar comigo, que foi exatamente o que vocês falaram, pelo que eu entendi, que a comunidade em si, que ou que está vindo para o mercado, está aí, não tem a informação que ela precisa, não sabe onde procurar. Muitas vezes, quando encontra, não sabe interpretar. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Por isso se faz necessário caras como K, Assis, Baco, que é Erasmo, João Batista, Enio, que eu não jamais vou esquecer, Enio. E aí, me desculpe se eu esqueci alguém aqui, gente. Pelo amor de Deus, João, me ajuda aí. Se tem mais alguém que tem que ser citado. Na área de mecânica, o velho Gomes. O Gomes, putz, obrigado. Então, assim, alguns nomes só da gente, porque durante as nossas conversas, nós três aqui, eu, João e Valdeci, nós temos caras que são referências pra gente, na parte elétrica, seja na parte mecânica, seja na parte estrutural, seja na parte de criação, improviso, ou até identificação de problemas. Nós temos caras pra gente que são referências, e muitas das vezes esses caras coincidem entre nós três aqui, sim ou não? Nós falamos, por exemplo, aqui do K, coincide pra gente, falamos do Gomes. Nós somos aqui, acho que unânime, em achar que o Gomes é um dos melhores professores da parte mecânica. Então, citamos aqui 3 ou 4, talvez meia dúzia, durante os programas, durante a nossa passagem por aqui na frente de vocês, a gente vai citar mais pessoas. Então, se você aí, de repente, não foi citado e é uma referência pra gente, não fica preocupado, tá? E não fica bravo com a gente, você vai ser citado em uma determinada hora, tá? Determinado momento. Ele está no momento. Obrigado, João. Então é isso. Importante essa pergunta minha, importante a resposta de vocês. E foi esse o intuito mesmo, de ter essa provocação, de saber o que a gente precisa. E é por isso que a gente está aqui. Para trazer esses caras que são referência para a gente, e referência para o mercado e para a comunidade, em questão de informação, ensinamento, conhecimento, sugestão e dicas e solução de problema, para trazer esses caras para cá, para bater um papo com eles e aprender ainda mais com eles, com as respostas deles, com o ensinamento deles e com as dúvidas de vocês que vocês vão mandar para a gente no chat ou no grupo lá do Iniciantes ou nas salas de mecânica e de cidade com restrição ou até mesmo no PV de cada um aqui, certo? Olha, nós esquecemos um segmento aí que contribuiu bastante para o crescimento de motorhome no Brasil, que foram os encontros, tá? Olha, o primeiro encontro que existiu no Brasil é uma coisa interessante, tá? Era chamado de VQQ. Sabia disso? Não. Vai quem quer. Foi onde um grupo de amigos se reuniram, entendendo? E chamaram outros amigos para um encontro num determinado lugar. Se eu não me engano, isso aconteceu lá no sul do país. Quem sabe contar essa história direitinho foi uma pessoa que não foi mencionada aqui, e tem um profundo de conhecimento sobre encontros, porque ele é um promovedor dessa área, foi um dos primeiros a tirar essa cultura do sul do país e trazer aqui para o Sudeste, entendendo? Que é o Eliezer, do Grupo Campista Raiz, hoje com mais de 10 mil seguidores, entendendo? O próprio Enio, por onde passou, eu acompanho algumas viagens do Enio, mas o Enio rodou o Brasil 2 vezes, entendendo? E ele
E ele, por onde passa, ele deixa saudade, porque ele procura, por exemplo, ele está lá no Chile, lá Tá em no Cusco, Peru né? agora, né? Está em Cusco, entendendo? E ele, por Quer onde dizer, passa... nesse momento da gravação, né? Eu não sei como será assistir esse programa, talvez ele já esteja na sua cidade, pelo jeito que o Enio anda, roda, talvez ele já esteja passando na sua cidade já. Não, não, ele passou por aqui, sim, entendeu? Inclusive, na época, teve um acidente com ele, entendeu? E o pessoal aqui do Espírito Santo, aí na pessoa do Tecli, na pessoa do próprio pessoal do grupo SOS Viajantes ali, né? Que o Armando era o coordenador na época, ainda é até hoje, ajudou ele no que foi preciso. Então, o Roberto, né, que é conhecido como Robert, ele é capitão de fragata, também rodou o país com o motorhome, tem muita história para contar, mas voltando ao Enio, o Enio, ele, por onde ele passa, ele deixa um ponto de apoio para o motorhome, 0800 ou onerado, e quando é onerado é a baixíssimo custo, ele dá todas as características do local, ele dá a visibilidade turística do local, é uma característica dele. Teve lugar por onde o Enio passou, Clécio, que aquele folhetozinho dele foi impresso numa placa e colocado numa praça. Legal. Entendendo? Das práticas de bom comportamento do motorhomeiro. Tá? E tem pessoas assim, entendendo? Que são criticadas. Tá? O Eliezer, ele formou uma legião de pessoas sem distinção de classe. Ao contrário de alguns grupos que tem por aí, a única finalidade é angariar mensalidades. Entendendo? Mas isso aí é pano para muita coisa. Você mencionou ele, a gente falou até aqui uma curiosidade sobre ele, não sei se é uma curiosidade, mas nós estamos falando sobre encontros, né, e tudo mais. O Enio tem o grupo que tem mais divulgação de encontros de motorhome. Então ele divulga a vida, a gente está divulgando lá no Iniciantes, lá, divulga em outros grupos. Quem tiver a curiosidade, chama a gente depois no PV ou vai lá no Iniciantes lá e pergunta. Ou até pro Enio mesmo, manda lá pro Enio qual é o grupo que ele tem lá que divulga, né, os encontros, que ele vai ter o prazer. É um grupo destinado para isso aí. Só para. Tanto que não pode falar nada, não pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, nada, postar nada, que ele tá certo, que é só sobre encontro. Pra gente ficar informado, é só sobre encontro. Então, se tiver interesse, manda pra gente depois lá no PV, coloca aqui no chat, ou manda lá no Iniciantes, ou pode mandar direto com ele, depois a gente passa o contato no PV, para quem precisar. Tenho certeza que ele vai adicionar quem precisar lá no grupo de divulgação de encontros. É bom saber os encontros. Valdeci, diga, nos fomenta aí com esse negócio, Valdeci, quais são as suas ideias aí para esse tipo de coisa? Fala um pouquinho aí de como você fez esses teus cursos de mecânica, como foi que você se encantou por esse universo da mecânica e motorhome. Você teve dificuldades aí de encontrar mecânico pro seu carrinho, né? No meio que eu cresci, na minha época, foi até sem a presença do pai ali junto, né? E naquela época todo homem manjava de mecânica. Então normalmente você via uma pessoa assim, aquele cara lá manja de mecânica. Então você via os caras arrumando o carro deles e falava, não, aquele cara ali sabe fazer as coisas. Então tinha uma visão já um pouco diferente, né? E eu sempre quis aprender mecânica e nunca tive alguém para me ensinar. E eu cresci assim, né? Eu cresci até uma certa idade sem entender nada disso. Na verdade, até os 30 e pouco anos de idade eu não entendia sobre isso. Quando eu resolvi comprar um carro pela primeira vez, foi um carro bem velhinho, era um Golzinho. Eu falei, quer saber? Já vou comprar um carro velho mesmo, que vai ter que ter bastante manutenção. Já vou lá e vou aprender mecânica. Aí peguei um curso lá em Curitiba mesmo, num lugar que se chama Eleven. E fiz um curso lá, um curso até interessante. Ele é iniciante, mas ele abordou bastante coisa. E foi assim que eu caí na mecânica pela primeira vez. E aí tem uma coisa interessante. Lá na época eu conversei com o meu professor assim, cara, acho que eu vou adaptar meu carro, vou mexer em umas coisas aqui, fazer umas coisinhas na injeção eletrônica, não sei o que lá. Ele falou, bicho, deixa pra mexer num outro carro no futuro. Você compra um outro carro velhinho também e mexe no outro. Mas esse aí, só anda com ele, não adapta nada. Eu falei, ele tem razão. E beleza, né? Aí depois teve a história de que eu sempre tive vontade de ter um motorhome, mas nunca tinha comprado. Surgiu a oportunidade, o momento, e eu comprei um. Aí eu falei, quer saber? Esse é um carro que eu vou andar pouco com ele.
agora eu vou aprender mecânica diesel, e é difícil achar alguém que fala de mecânica diesel. Eu não achei nem curso. Procurei curso de mecânica diesel, não achei. E aí eu falei, então agora eu vou aprender isso aqui na raça, e o que tiver de fazer de adaptação é nesse carro que eu vou fazer. E é assim que eu tô criando um monte de coisinha que com o tempo a gente vai ficar sabendo. E foi assim que eu caí na mecânica. Esse foi o caminho que eu fiz. Mas, Bacana. se não me engano, você fez esse curso aí, né, de mecânica leve, né, que a gente chama, né? Isso. Quanto tempo durou esse curso aí, mecânica leve? Ah, cara, o pior é que foi na época da pandemia. Então teve umas épocas que parava, teve umas épocas que voltava. Mas acho que era um curso de 1 ano e era 2 vezes por semana. Ou 1 vez por semana, dependendo da época, à noite. E ele abordava desde a parte mecânica até a parte elétrica lá, ou a parte, vamos dizer assim, suspensão e tudo mais, ou era só o mecânico ali na combustão, do motor, do movimento do carro, na tração, na marcha? Ó, a parte elétrica era fora, porque daí eles tinham um curso só de elétrica. E aí eles envolviam até a instalação automotiva de som e a elétrica do carro também, nesse outro curso. E esse que eu fiz, ele mexia com suspensão, freio, direção, motor, tinha um módulo só de motor, tinha um módulo só de injeção eletrônica e acho que tinha mais coisas, mas eu não lembro agora. Mas ele desmiuçava cada parte, sabe? A suspensão, a parte de rodas, a parte de freio, direção, etc, etc. Ô João, mas você fez uma parte de mecânica lá na Brigada Paraquedista, que você fez Exatamente. Mecânica? É. E aí o que? Também era combustão na linha pesada, né, no caso, né? Lá acho que era mais caminhão, é isso? O que acontece? Isso foi em 1972, provavelmente vocês nem eram nascidos. Tá? E naquela época, os carros, a maioria dos carros que o Exército Brasileiro tinha eram importados dos Estados Unidos, por uma questão de geopolítica. E os carros americanos, os carros pesados americanos, a maioria deles, na época, eram movidos a gasolina. Então, era Chevy Brasil, Chevrolet Brasil, tinha carros a diesel, eram os chamados Hell da época, que eram caminhões pesados. Nesses eu não tinha acesso, porque eram caminhões para transporte de tropa. Então já era outra coisa. Então eu fazia parte de uma linha de mecânica média, é o que a gente chama média hoje. Mas tudo era gasolina, entendendo? O meu era tudo a gasolina. Então era na época do distribuidor, daquela onde as centelhas era distribuída por um comando de... Era distribuidor mesmo que se chamava, que tinha platinado. Era um fusquinha grande, entendendo? E eu era mais direcionado, porque lá é como a medicina, no quartel era como a medicina, todo mundo fazia de tudo, mas o cara ele tinha que ser bom em uma ou duas coisas no máximo. E a minha vibe naquela época, e pasme, né? Eu estou dependendo do mecânico, era freio e caixa de marcha, entendendo? Era freio e caixa de marcha. Tem um CJ3B da Chrysler, que era na época da Chrysler foi para a Williams, da Williams foi para a Ford, se eu não me engano, entendeu? Era CJ3B. Esse jipinho, ele movimentou os oficiais na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Os aliados. É aquele jipinho da frentezinha quadrada que você vê nos filmes, era aquilo ali. Ali tem uma caixa de marcha, uma delas era a CJ3B, que a gente fala Chrysler. E aquilo tinha redução, 4x4, aquela coisa toda. Algumas daquelas caixas trabalhavam com 3 alavanquinhas, entendendo? A maioria eram só 2. E era um negócio pequeno, compacto, entendendo? E o grande desafio daquilo ali, tendo todas as peças, tudo direitinho, era um expediente normal, que começava às 7 horas da manhã, 1 hora de almoço, 4 horas fechava. Então, quando dava às 7 horas da manhã, eu já estava com a ferramenta na mão, a gente arriava a caixa de marcha, abria, sanava o defeito, e o carro tinha que sair andando antes das 4 horas da tarde. Um homem sozinho fazendo. Ele tinha que encontrar o defeito da caixa. E normalmente era sincronismo. Foi uma das primeiras caixas sincronizadas, né? E você tinha que arriar aquilo, ver qual era as engrenagens que estavam com problema, estava com defeito, trocava, montava tudo direitinho, tudo certinho, jogava no lugar e
despachava o carro antes do expediente funcionar. E com freio também era a mesma coisa. Se você tivesse que trocar a lona, tivesse que fazer regulagem de sapato, essas coisas, você tinha que fazer nas 4 rodas, tinha que fazer bombeamento, aí você já dependia de uma outra pessoa para poder te ajudar nesse sentido. Nada do que eu aprendi lá tem aplicação hoje, porque todo o sistema mudou, é tudo diferente, entendendo? Então, quando eu vi Damião lá arriando aquela caixa dele fazendo aquilo lá, eu falei assim, eu conheço esse filme, entendeu? E me remeteu ao passado, porque o que eu fazia era exatamente aquilo, Sim. entendeu? É. Tá? E o nosso treinamento não era só para garagem, esse negócio de você ter que fazer, você começar sozinho, da parte da manhã, e na parte da tarde tá pronto, isso daí era colocado a nível de estresse, entendendo? Elevado, porque mesmo em exercício você tinha que fazer aquilo, entendendo? Você tinha que estar num ambiente de estresse elevado e manter a calma para poder executar a sua função. Mas é coisa que tem como um quadro na parede, né? A sua linha aí de mecânica, de estresse, na verdade ela é preventiva emergencial, né? Apagando o incêndio. Ela lembra um pouco também da minha, porque a minha, na verdade, meu conceito de minha passagem por mecânica é mais na mecânica industrial, né? E ferramentaria, desenho técnico mecânico, projetista e tal. E eu trabalhei um bom tempo em manutenção de máquinas, de empresas, e mais ou menos essa linha, então, quer dizer, era a manutenção preventiva, só que você chegava de manhã, por ser uma fábrica velha, sempre tinha incêndio para apagar. Então, pô, corre lá que quebrou o trambulador, lá tem que consertar. Pô, corre lá que a bomba entupiu, queimou, tem que trocar o motor, senão a produção para. Então não tinha muito negócio do preventivo. Vamos hoje engraxar as matas, vamos conferir os rolamentos, vamos dar uma olhada nas correias, se estão bem esticados. Não, era sempre incêndio. Sempre chegava já aos 47 do segundo tempo. Mas é bom, porque vai te calejando com a questão do estresse, a questão da pressão, a questão do improviso, porque a gente sabe que mecânica, não sei na parte de combustão, mas pelo menos na parte industrial, tem um monte de improviso ali. Não, pega aí, coloca esse parafuso aqui, ou aperta desse jeito, ou frouxa um pouco mais, ou calça ali embaixo, para dar um nível, para poder a correia não ficar torta na polia, enfim. Então, a mecânica acaba sendo, de alguma forma, um certo improviso em determinados momentos, seja com ferramentas, você não tem a ferramenta certa, improvisa com isso aqui, tira com essa chave mesmo, e o importante é fazer funcionar e finalizar, né? Então me lembrou muito isso aí, sabia? Porque a gente falava de mecânica preventiva, manutenção preventiva, não tinha nada de preventivo, porque era sempre apagar incêndio. Mas, enfim, a gente falou aqui das nossas passagens por parte da mecânica. Mas eu queria te fazer uma pergunta, João. É uma curiosidade que eu tenho e faz tempo que eu estou para te perguntar isso. Você era da Brigada Paraquedista. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantos saltos você já deu? Olha, saltos de carreira, na minha época, eram 5. O cara, quando entrava, o soldado, o recruta, quando ele entrava naquela época para a Brigada, ele já entrava com a programação de dar 5 saltos. Entendendo? Era a programação. Eram 4 diurnos e 1 noturno. Tá? Então, você tinha o salto noturno e tinha o salto diurno. Então, eram áreas diferentes. Tinha a área de Magé, que eu fiz um salto de dia e fiz um outro noturno lá. Tinha o Campo dos Afonsos, que era o Ninho das Águias, lá em Marechal Hermes, no estado do Rio de Janeiro. Eu dei 8 saltos, porque de vez em quando eu ia como bucha de avião para complemento de aeronave para oficiais, entendendo? Aí, às vezes a gente pegava ali uma caroninha naquilo ali, então eu acho que eu cheguei ali, não me lembro bem se foi 7 ou 8 saltos, entendendo? Mas o recruta, ele tinha isso aí. Mas cada salto era como se fosse o primeiro, né? Uma coisa espetacular. Cara, e por que foi importante para todos vocês conhecerem essa história nossa? Um pouco da nossa história. Para saber o que a gente vem aqui agora oferecer para vocês. E a gente não está pensando em grana, não estamos pensando em remuneração, a gente está pensando em ajudar a comunidade. Só que para eu, João e Valdeci ajudar a comunidade ela tem que me conhecer, ela tem que saber de onde eu vim, tem que saber de onde o Valdeci veio e de onde o João veio. E por que a gente está aqui? E é agora que a gente vai explicar tudo isso, o porquê da gente está aqui. Primeiro a gente queria se apresentar.
Primeiro é que a gente falar um pouco da nossa história e vocês vão conhecer muito mais da gente ainda ao desenrolar e decorrer dos programas e vídeos. Mas a gente quis dar um brief aqui, um começo, para você entender de quem está falando. E você pode, de repente, não gostar do meu jeito, do João, vou descer. Você pode falar, não, esses caras aí não botei fé. Mas eu, com certeza, vou te encontrar num vídeo lá na frente. Então, dito isso, a gente quer apresentar para vocês aqui qual que é o projeto do Tá na Estrada. E o projeto do Tá na Estrada é justamente isso que a gente acabou de falar, que é ajudar a comunidade. E como que a gente pretende ajudar a comunidade? A gente pretende ajudar a comunidade com informação, ajuda, vídeos, entrevistas, e essas entrevistas, elas vão rodear hora de pessoas que são experientes, já estão aí na estrada, girando tem um tempo, seja ele especialista em eletricidade, seja ele especialista em montagem, em construção de caixa d'água, instalar uma placa solar, a gente precisa de você. É o cara que de repente sabe mexer bem na mecânica, é o cara que sabe construir um toldo e uma lateral bacana, é o cara que vai ensinar de repente como trocar o pneu certo de um carro quando você estiver na estrada, como sinalizar. Então, todas essas informações são muito importantes, pelo menos para mim que estou começando agora, e para vocês que estão aí na estrada, o João, para o Valdeci e para quem está assistindo a gente. Porque muita gente não conhece, sei lá, 10% desse universo. Isso falando de estrada, de caminho, de como ficar, onde ficar, por onde ir, como construir, como consertar, por onde começar e para quem pedir ajuda. É por isso que nós estamos aqui, para tentar, de alguma forma, ajudar você em alguma dificuldade que você tem. E, obviamente, de início, nós não vamos saber todas as necessidades de vocês. É por isso que a gente conta com a ajuda de vocês, justamente para pedir ajuda ou sugerir um assunto, um tema, ou até uma pessoa para bater um papo com a gente aqui. E é com essa ajuda de vocês, com essa sugestão, que os programas e os vídeos, eles vão, de alguma forma, se encaixar. E veja bem, gente, a gente pretende fazer programas, entrevistas, batendo um papo, e vídeos, o que são coisas distintas. Porque o vídeo, você pode mandar um assunto para a gente. A gente vai lá e grava uma resolução ou um desenrolar da história desse problema para tentar levar para vocês a resolução. Ou a gente já leva diretamente a resolução. Já o podcast entrevista, não. Podcast entrevista justamente é uma participação interativa aqui, um bate-papo gostoso com o convidado, de forma que ele nos ensine e a gente aprenda, né, com as perguntas e dúvidas que nós e vocês vão passar. A gente vai tentar aqui, de alguma forma, abrir um caminho e um canal, embora os programas primeiros, pelo menos a gente pretende fazer gravado, mas a gente pretende abrir, de repente, um canal apresentando quem que vai ser o próximo convidado, de forma que vocês mandem lá no grupo, mandem no chat, ou mandem no privado de cada um. Esse cara aí eu conheço, pergunta para ele sobre esse assunto. Não, esse cara eu já ouvi falar, ele manja muito bem de eletricidade. Pergunta para ele como é que funciona isso aqui. Pergunta para ele como é que, de repente, é esse inversor híbrido, se vale a pena ou não. E a gente vai anotar aqui e vai marcar, lógico, não dá para perguntar tudo, mas a gente vai fazer um filtro e tentar solucionar o seu problema, a sua dúvida, no caso, que pode ser a dúvida de muitos. Cara, eu gostei. E esse é o projeto Tá na Estrada. Na verdade, é uma parte dele, né? Porque tem ainda mais coisa. Pode ser, fala você aí. Ele deu uns exemplos muito legais. Inclusive, dirigir um veículo pesado não é igual dirigir um veículo leve. Tem gente que tem experiência nisso. Ajuda a não se acidentar, porque é fácil se acidentar com um veículo desse. Freio, principalmente. Vai descer a serra com esse veículo, para você ver como é que funciona o freio. Então tem muita gente que tem muito tipo de experiência em áreas diversas, e todas elas são coisas que eu queria encontrar e não encontrava. Agora eu vou encontrar, e vocês também. O que você acha de informação que Tá na Estrada? Que tipo de informação você acha que a gente pode levar para quem está assistindo a gente? Cara, tem vários tipos. Tem a montagem do carro, mas eu acho que algumas que são importantes. Por exemplo, coisas em relação à viagem. Eu não manjo de viajar. Eu tô entrando nisso agora. Eu entendo mais do parafuso do que da viagem. A questão de como viver na estrada ou como se virar nos lugares, eu não sei me virar. Achar estacionamento, por exemplo, ou então me virar com o dia a dia de cozinhar e fazer a gestão da água, a gestão da energia. Experiências que eu não tenho por enquanto. Além disso, por exemplo, cada cidade tem um jeito diferente de funcionar. Eu, nesse exato momento, se eu fosse sair
pra ir lá mais pro norte, a hora que eu passar em São Paulo, eu não sei se eu vou ter algum problema com rodízio de placa. Eu não sei se eu vou ter problema com alguma lei de outro estado, por exemplo. Esse é o tipo de informação que também é interessante. Além disso, eu estava falando, né, da direção dos veículos. Cada veículo tem um macete diferente para dirigir. E fora isso, eu não lembro tudo de cabeça agora, mas tem uma pancada de coisa. Tem uma pancada. João, o que você acha aqui? Quais são as informações que, de repente, esse podcast, as entrevistas, as participações dos convidados podem levar para a comunidade e até para a gente mesmo, até para nós aqui, nós três? O podcast Tá na Estrada não é apenas um podcast. É uma comunidade de grupos que abrange sala social, sala de mecânica, sala de cidades com restrição. O podcast Tá na Estrada vem para elucidar e tornar público e orientar, e ser orientado, inclusive pelas pessoas que viajam sem grupo. Tem pessoas que viajam solitárias e sem grupo. Conhecer essas pessoas, pegar delas as dificuldades, os prazeres que ela tem, os lugares por onde ela vão, a religiosidade dos grupos, como é que fica essa miscigenação, como é que fica esse convívio de embate religioso-político nos grupos. Como funciona esses encontros que reúnem até 600 carros em participantes? Como é que esse pessoal engaja? Como é que funciona o pessoal que viaja com pet? São coisas que normalmente nós vemos em vídeos de youtuber, que pedindo likes, pedindo para você ver, mas você não vê um convidado que viaja com 2, 3 cachorrinhos, e quando esses cachorrinhos morrem, o que acontece? A pessoa que está viajando em casal, normalmente idoso, então vem ali um cônjuge e falece. Como é que isso funciona? Nós temos vários viúvos. Você sabia que nós temos mais de 60 mil motorhomes no Brasil hoje? Os que não estão rodando, muitos estão dentro de quintais ou em grandes indústrias. São carros de 100 mil, de 50 mil a 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Você sabia que existem problemas de tarifação quando você vai legalizar o carro? Um estado cobra um valor, o outro já cobra outro valor totalmente diferente. Então, a nossa missão aqui no podcast Tá na Estrada é trazer para vocês, espectadores, esse mundo que ainda não foi mostrado. E espero que vocês se engajem nisso, nos trazendo informação para que, de maneira mais aprimorada, mais segura, mais confiável, podemos alcançar todas as dúvidas possíveis com os viajantes e aqueles que estão para vir para a estrada. Ô, João. Sensacional. Sensacional. Minha opinião. Aproveitar e falar um negócio aqui. Tem um motorhome que eu sou apaixonado nele, que ele custa 2,5 milhões. Sabe o que aconteceria se eu ganhasse um motorhome desse? Sei. Ia ter que pagar 100 mil por ano de PVA. Sei. Então é esse tipo de coisa, entendeu? Tá? É trazer à tona, é trazer a curiosidade. E tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que são a quantidade, né? 60 mil, acho que 60, 70 mil motorhomes que a gente tem no Brasil. 6-0. Isso hoje, né? No geral, de forma global, esse mercado movimenta no mundo, se não me engano, na casa de 80 bilhões. Isso. Agora você imagina. Isso. E o Brasil, ele ainda tá... A gente tem esses 60 mil veículos, mas é porque a gente ainda tá muito atrasado e defasado nesse mercado. Então, e se tudo der certo, num desses vídeos que a gente vai apresentar para vocês, foi a nossa visita lá na Feira de São Paulo a respeito de energia solar. Então lá a gente acabou gravando, conversando com algumas pessoas, vendo lançamentos, novidades, e vamos tentar trazer um pouco daquilo aqui para vocês, do que a gente acabou vendo lá. Massa. E tem mais uma agora. Cara, a gente tava falando das vantagens do Tá na Estrada, né? Dos benefícios que ele traz. Uma dessas coisas é a visibilidade e acesso. Por exemplo, esse canal vai crescer muito. E crescendo muito, ele ganha visibilidade e com isso ele ganha voz. A gente consegue certas coisas que seriam muito difíceis. E quando eu falo disso, eu falo sobre, por exemplo, igual aconteceu com a questão do IPVA. Imagina se ninguém se pronuncia. Lógico, muita gente se pronunciou. Mas imagina se não tem. Imagina na época que não tinha redes sociais, acontecer uma coisa dessa, todo mundo ia pagar e acabou. E não era pouca coisa, né?
30, 50 mil reais. Tem muita coisa, é um projeto muito grande, tem muita novidade, tem muito caminho, tem muitas portas para se abrirem, e cada porta dessa que vai se abrir tem um punhado de gente como você que vai estar lá do outro lado participando junto com a gente e principalmente nos ajudando. E nos ajudando a ajudar a comunidade. Tá? Vamos tentar agora falar um pouco do projeto para vocês entenderem ou pelo menos terem uma ideia do que vem por aí e ajudarem a gente a ter novas ideias para o projeto melhorar mais ainda. João, se você quiser comentar um pouco sobre o nosso projeto, e aí depois o Valdeci comenta e a gente também aqui acaba finalizando ou tendo um comentário final de onde a gente quer chegar e para onde que a gente está indo. O projeto Tá na Estrada, ele é muito mais que um simples programa de podcast. O projeto Tá na Estrada, ele envolve várias salas com vários temas, onde os assuntos são discutidos como se fosse um edifício de apartamentos, tá? Um edifício, um shopping center, onde você precisa de uma coisa, de uma determinada coisa e vai naquela loja ali está. Então o projeto Tá na Estrada, quando foi um projeto iniciado pelo nosso amigo Clécio, começou de uma certa maneira modesto, mas com uma perspectiva ali incisiva, de finalidade de objetivada em alguma coisa nova, alguma coisa que formasse impacto. Hoje nós somos mais de 620 participantes em um grupo chamado Tá na Estrada, tá? E que vai oferecer uma gama de informações bem detalhadas com pessoas competentes e consagradas no meio do motorhome. Então, o Valdeci, que faz parte da parte técnica desse programa aqui, ele vai falar mais ou menos do que se trata aí as salas ou as nossas visões para frente a nível de publicidade na mídia social. Uma das coisas mais legais que eu vejo é a possibilidade de trazer pessoas que entendem de certos assuntos e você ter um lugar para tirar uma dúvida, para perguntar uma coisa que não acha. Por exemplo, a gente estava falando da mecânica e eu não encontrava mecânico em lugar nenhum para trocar ideia e nem sequer mecânico que quisesse mexer no meu carro, que era pior ainda. Eu não consegui ninguém para fazer uma revisão no meu Rollaria 6 quando eu comprei ele. Fui numa oficina grande lá, ficou, cara, 40 dias na oficina e eles só olharam o freio dianteiro. Não sei nem se olharam o freio traseiro, que é o que não tá funcionando agora, inclusive. Então, você pensa, né? Eu lembro que quando eu conheci o Gomes, eu mandei uma mensagem num grupo, e perguntando uma peça lá do Rollaria o que era. E quando alguém respondeu, eu deixei ainda claro assim, eu queria conhecer algum mecânico. E o Gomes foi o cara que me chamou. E foi assim que eu acabei entrando pro grupo lá. Então o Gomes foi o primeiro mecânico que eu conheci, e até hoje o único que eu conheci, que fala do jeito que fala sobre essa mecânica diesel. Porque ou a pessoa não quer ou ela não sabe. E hoje em dia a gente sabe como que tá complicado achar, tipo, novas... Ó, caminhoneiro e mecânico diesel, duas coisas que não acho hoje em dia. O pessoal não quer entrar para essas profissões. E tá ficando para trás, tá ficando defasado esse mercado. E, então, uma das coisas legais mesmo do Tá na Estrada é ter pessoas aqui com quem a gente consegue tirar dúvida, com quem a gente consegue... procurar ajuda, seja de um assunto ou de outro. Por exemplo, quero montar meu carro, não sei como. Tem muito material ali sobre isso. E a gente quer deixar muito disso gravado nos vídeos do YouTube. Tudo que a gente puder deixar de conhecimento lá, vai ficar lá. Até porque nos grupos, volta e meia a gente responde a mesma coisa várias vezes, e de novo, e de novo, e de novo. E daqui a pouco entra mais um, e é a mesma dúvida de novo, e a gente vai respondendo a mesma coisa, fazendo os mesmos vídeos. Então, ficou muito legal a ideia de juntar os grupos com o YouTube e fazer uma comunidade que envolve muito além de só uma plataforma. Envolve vários meios de comunicação e várias formas de trocar o conhecimento. Fora que, eu tenho certeza, esse canal aqui vai crescer muito, ele tem um potencial enorme. E eu digo isso baseado no conteúdo que eu faço no meu outro canal lá, que é o Projetista Merlin. Inclusive, o Projetista Merlin ele vai ficar mais focado para uma coisa, e tudo que eu ia fazer de motorhomes vem agora para estar na estrada. O meu conhecimento focado para motorhome ele vem para cá agora. E conforme esse canal cresce, a gente ganha visibilidade, a gente ganha voz. Isso permite com que a gente consiga intervir, trazer ideias de melhorias, não só para uma pessoa ou outra, mas de repente para um país inteiro, para uma nação inteira. E esse mundo do motorhome, do campismo,
ele é muito órfão atualmente. Esse mercado movimenta aí no mundo afora 81 bilhões de dólares, para você ter ideia. E o Brasil quase não mexe nesse mercado. Então, no futuro isso vai mudar. E a gente está aí para isso. Eu achei muito legal o que você falou, um termo que você falou aí, que está muito alinhado com a nossa ideia, que é dar voz. E, na verdade, o Tá na Estrada, ele vem para dar voz, primeiro, o cara que está lá começando, ou que já tem um motorhome, que acampa, ou que pedala, ou que anda de moto, porque, na verdade, a gente pensa no Tá na Estrada como um todo, né, de estrada, na verdade, não necessariamente só o cara do motorhome, é lógico, o pontapé inicial, o nascimento, ele vem dessa comunidade, que é o motorhome, mas quando você falou o termo aí, dar voz, é justamente essa a intenção do Tá na Estrada, é dar voz aqui, às comunidades, aos grupos, a você que é youtuber, a você que tem Insta, a você que tem Face, a você que vende alguma coisa, a você que presta algum tipo de serviço. É isso que a gente quer fazer. Lógico que não se limita apenas a isso, mas isso é uma das vertentes, uma das portas que a gente quer abrir para a comunidade. Então, aqui, a gente pretende, né, e vai dar certo, te passar muita gente que tem experiência, muita gente que não tem experiência e está vindo para aprender, mas tem alguma coisa para agregar, ou pelo menos para perguntar. Muita gente que já está aí prestando algum tipo de serviço e tendo ideias novas, bacanas e promissoras, para dividir um pouco com a gente de como faz, de como fazer, por que faz, quanto é que custa, né? E nisso, não só no cara que aplica, não só no cara que presta serviço, mas no cara que está lá divulgando seu canal com viagem, divulgando pontos turísticos, divulgando cidades com restrição, divulgando dicas de mecânica, divulgando equipamentos que porventura ele não venda, mas ele usou, está sendo muito bom para ele e muito bom para as pessoas para quem indicou. Então, é isso aí que você falou, é dar voz a todas essas comunidades, não é essa comunidade, mas a todas essas comunidades, a esses grupos, dar voz a todas essas pessoas. E por que não dar voz a nós três de levar essa informação para todos vocês? Então, a primeira coisa é dar voz, e a segunda coisa é o compartilhamento. É falar compartilhando tudo que todos vocês aí presenciaram que é bom para a comunidade e o que a gente também está indo atrás. Seja ali com dicas de mecânica, com sala com restrições, com pontos de apoio. Tem muita coisa para vir, muita novidade para vir. Tem um mapa que a gente pensa em lançar no futuro, que vai ter lá as indicações de onde você pode parar, melhores mecânicas, melhores postos para abastecer. Tem projetos que estão aí planejados, estudados, estão planejados para a gente colocar em prática, né, daqui a alguns anos. Essa cifra que o Valdeci falou, bem elevada, né, Valdeci? Quanto foi? 81 bilhões. 81 bilhões. Então tá bom. A coisa de uns 4 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu fui aqui na Câmara de Guarapari com um projeto, né, para poder mudar a legislação local que tem restrições para motorhome. Então, antes de ir lá, eu fiz uma pesquisa no Google para saber quantos motorhomes tinha no Brasil naquela época, há 3 anos atrás. E eu só achei uma reportagem que falava de uma pesquisa que foi feita junto a uma espécie de associação ou aos construtores de motorhome. Santo Inácio, Vetura, Estrela Móvel, enfim, esse pessoal todo aí, os oficiais antigos da construção de motorhome. E aquela pesquisa, naquela época, dava uma cifra de 52 mil carros no Brasil. Veja bem, naquela época eu participava de 60 grupos de motorhome. Do meu modo, eu ia dando assistência, conversando com um, com outro, e via. Então eu fiz uma estimativa de quantos motorhomes naquela época estavam em fundo de quintal, porque a lei da construção artesanal ainda estava fresquinha, que ela era de 19, então vamos remeter aí a 3 anos atrás, 2022, né? E eu cheguei à estimativa de mais ou menos uns 5 mil motorhomes sendo construídos em fundo de quintal.
naquela época. Naquela época, a fila da Santo Inácio estava com 1 ano de espera. Então, você veja bem, hoje eu estimo, tá, em relação àquela época, eu tenho participação em uma quantidade menor de grupo, né, que nós temos rodando por aí 60 mil carros. Gente, esses 60 mil carros, se você... é um exagero, baixa para 50. Continua sendo 50 mil carros. E é uma legião enorme. Tem pessoas que viajam sozinhas, tem pessoas que viajam com seus pets, tem pessoas que moram no motorhome, viajam e moram no motorhome. Tem os rodas quadradas, tem os trailers, tem as campers, tem os triciclos, que o cara vai lá com a moto dele lá, triciclo lá, rebocando um baúzinho. Entendeu? Se vocês forem ver, pesquisar no YouTube, vocês vão ver isso. E, curiosamente, eu vi um desses programas, até uma reportagem que passou aí numa emissora dessa aí, e que tinha um trecho que mostrava os motoqueiros, né, que ele tinha um cara que rebocava lá o dormitório dele, aquela coisinha toda, e ele falou que ele era muito mais parado pelo posto policial para o pessoal conhecer o veículo dele do que pedir documentos, entendendo? Dele, daquele tipo de coisa. E hoje você vê vários mini trailers sendo puxados por triciclos. Tá? Então é uma gama imensa, e é esse público-alvo que a gente quer atingir, é essa grande nação de motorhomeiros. Nós temos aí um parceiro, o amigo Enio, ele já está há 12 para 13 anos, ele e a doutora Rosemary, dentro do motorhome. Não, já rodou o país umas 2 vezes, por onde passa, larga um ponto de apoio. Eu já vi cidadezinhas postadas por vídeos dele, onde tem lá aquela cartilhazinha, né, de bom comportamento para motorhomes. Tá? Hoje ele está no Peru, atravessou aí a nossa América do Sul, saiu do Atlântico e está lá no Pacífico. E é essa coisa toda que nós queremos levar a público. Tá? E um dos principais objetivos é para mostrar a essas cidades que hoje nos restringem que nós somos uma legião de pessoas que movimenta a economia local. Tá? Porque nós comemos, nós bebemos, nós nos divertimos, frequentamos cinemas, frequentamos teatros, frequentamos restaurantes, churrascarias. Então, o que vocês veem, na maioria dos youtubers isolados, falando de churrasco, falando que cozinhou aqui, cozinhou ali, eles vão para supermercado fazer suas compras. Eles não voltam para o município deles para se abastecerem. É vida que segue, vamos viajando e vamos consumindo. Porque dizer que motorhome é contra a hotelaria, isso é um absurdo. É o motorhome que desenvolve o turismo na hotelaria, porque é ele que torna público nos canais de YouTube os lugares aonde nós vamos. Perfeito. Aonde as excursões do pessoal de mais idade não vai. Entendendo? Eu tenho um hábito de viagem de ir onde a maioria não foi. Tá? E com isso, conheci lugares fantásticos. E trazer, como o Clécio fala, trazer luzes de uma realidade que ainda está engavetada, que ainda está enclausurada numa bolha. E a missão, a grande missão aqui do podcast Tá na Estrada é estourar essa bolha. É mostrar para os prefeitos, na realidade, quem somos nós. Tá? Mais alguma coisa, Clécio? Não, show! Eu ia interromper, falar a respeito dos youtubers que têm o canal deles e eles divulgam a cidade, mas você foi muito feliz, você deixou o negócio completo. Foi perfeito que você colocou. Porque é isso. Acho que os youtubers, os caras que têm os canais, as redes sociais, já vão lá, já filmam, divulgam a praia, divulgam um restaurante bacana, divulgam um bar bacana, divulga areia, divulga a grama, divulga o ponto de apoio, divulga a praça, enfim. Divulga até o mercado onde é barato. Olha que mercado bacana, tem tudo aqui. Você viu que legal? É isso. É isso que a gente tem aqui projetado para a comunidade, para ajudar todos vocês. Então vem com a gente, vem colaborar com a gente, vem dar ideias, vem participar.
vai ter muita entrevista, tá? Vai ter muito bate-papo. A gente vai trazer pessoas bem bacanas aqui, profissionais, expertos em assuntos. Contamos com a colaboração de vocês, contamos com a participação. A gente vai tentar fazer programas interativos, onde você consegue, de repente, entrar no chat, fazer uma pergunta, mandar um WhatsApp, que a gente faça uma pergunta direto para a pessoa. Você vai indicar quem é que você quer que a gente entreviste, quem é que você quer que a gente aqui tenha um bate-papo. Então, vem com a gente, participa disso aqui. Tem muita coisa para acontecer, tem muita novidade para vir, tem muita coisa boa para trazer para vocês. Mas aí tem a pergunta mais importante. E você? Tá na estrada? Fechou aí, o Barba? Pera, que eu tô tentando conseguir entrar pra fazer 2 falas. Falas que vai ser usada em cortes. Deixa eu tentar lembrar. Deixa eu ajeitar minha costa aqui, então. Uma delas é... Mas fala aí, Clésio, um pouquinho do que é o projeto Tá na Estrada. Beleza, essa era uma. A outra é... Cara, esse negócio de ir na feira é realmente... João, eu amo isso dele, João. Eu amo isso dele, cara. O quê? Eu amo isso dele. Noção, eu tava com isso na cabeça até agora. Eu falei, eu não posso esquecer disso. É por isso que não pode mais. Esse cara, rapaz, olha... Nós temos que emitir nossas emoções depois que o cara terminar, porque se a gente corta, aí fudeu. Aí não tem... Rapaz, não é pior, não é isso, rapaz. Tá eu e você aqui falando 90% do período, e esse cara, ele já tá editando essa p toda. Entendeu? Aí quando chega na hora dele falar, aí ele vai em cima da edição que ele tá fazendo e fala, peraí. Não. Ele consegue se entender, cara. É incrível. Peraí, deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui. E depois passa pra mim. Aí pode, aqui a câmera tá ligada. A mulher tá saindo do banho. Ai, caramba. Não, ela vai se trocar ali na frente, que aqui não tem parede, né? É um cômodo único. Quer fechar depois? Não, ela já deu um jeito lá. Eu aqui não vou me concentrar só. Depois tem que terminar aquilo lá. Clécio tá sem entender nada. Depois eu explico. O Valdeci, fala pra ele. Depois eu explico. Nos podcasts geralmente tem 2 formas. A mais usada geralmente é o apresentador apresentando o entrevistado. Vamos supor que o João é o entrevistado e nós somos o entrevistador. Normalmente seria assim. Hoje a gente está aqui com o João, que é ex-militar aposentado e hoje vive no seu carrinho. Fala aí, João, de onde você é? Onde você nasceu? Militar aposentado! Porra, nem aqui eu escapo dessa merda! Caralho. Puta que o pariu, nem aqui, ó! Porra, pelo amor de Deus, cara! Foi uma brincadeirinha, tá? Não, é que isso me persegue, cara. Essa porra me persegue. Liga de militância me persegue. Mas vambora, vamos dar sequência aí. Peraí que eu tô tentando tirar esse reflexo da tela do meu óculos, tá vendo? Ó? E olha que o meu óculos não tá no óculos, não, tá na tua cara toda. Então. Olá e seja bem-vindo ao primeiro episódio do Tá na Estrada. Um projeto feito para ter. Foi mal. Volta. Take 3. Olá e seja bem-vindo. Hã? Take 3. Agora é take 4. Vambora, Clécio, você consegue. Olá e seja bem-vindo ao primeiro episódio do Tá na Estrada. Projeto. Oh, meu Deus. Projeto. Normal. Você tem que ver minhas gravações. E eu gravei acho que umas 10, 20 vezes a mesma chamada. Esse é um programa feito para você. E principalmente para a comunidade. A comunidade estradeira, seja de uma. Beleza. Agora, tipo assim, aqui fechou um take. Clécio, lamento te informar, mas você vai ter que repetir. Bem-vindo ao mundo business. Deixa eu pensar. Eu sei que quando chegar na vez... Mas foi bom fazer também, tá muito... a primeira chamada, eu acho que tem que ser um negócio meio profissional. A segunda já tem que ser mais descontraída, já tem que ser um negócio mais informal. Sim. Não é verdade?